Fala galera, nosso vídeo de hoje é sobre a importância do alongamento, né? Se é realmente necessário alongar antes ou após os exercícios, quais os benefícios, quais os possíveis riscos e o que mais vocês precisarem saber. Bom, antes de mais nada, provavelmente vocês já tenham escutado de algum professor ou de algum instrutor da academia que é importante alongar antes do exercício. Nem todos falam, algumas vezes eles dizem, explicam o porquê, outras vezes não. Então, na realidade, muitos usuários, né, de academias, de praticantes de atividade física antigos costumavam dar aquela alongada antes de fazer os exercícios. O que acontece? Ele é muito importante sim, mas diferente do que muitas pessoas pensam, não vai evitar de ter aquela dor muscular tardia, aquela dorzinha que a gente sente quando a gente se exercita, e também não vai evitar de ter possíveis lesões. O principal objetivo do alongamento, seja periférico ou seja ele central, é fazer com que a gente consiga preparar o nosso músculo para que ele receba esse estímulo que está por vir, seja uma corrida, uma caminhada, musculação, ou mesmo algum esporte, enfim. Então, eu vou explicar para vocês as principais diferenças, vou dar algumas sugestões de como podem ser feitos, tá? E eu acredito que isso pode ser bastante esclarecedor para muitos de vocês. Bom, então inicialmente a minha sugestão seria que se começasse com uma atividade de esteira, uma bicicleta, um transporte, alguma coisa nesse sentido, que vocês permanecessem durante de 5 a 10 minutos, tá? Com isso vocês vão fazer o aquecimento central, vocês vão fazer o aquecimento, né, vão fazer com que todos os músculos recebam sangue e esse sangue então circule. A gente tem uma estrutura dentro do nosso corpo que é parecido com o óleo de um carro, chamado líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele lubrifica as articulações. Então, quando a gente faz essa caminhada, essa esteira, esse transporte, enfim, alguma coisa, pula corda, polichinelo, faz com que o sangue circule para o corpo todo e aí deixe os músculos, então, irrigados, prontos para receber o estímulo que está por vir. Passada essa etapa, minha sugestão é que a gente faça o alongamento ou aquecimento do músculo já no próprio aparelho que vai ser feito. Então, se eu vou fazer uma academia, por exemplo, eu vou pegar o exercício que eu for fazer, seja ele qual for, e eu vou, por exemplo, primeiro aquecer ele com pouquinha carga, talvez 20% da carga que você vai usar de verdade, depois fazer uma segunda série ainda usando apenas 50%, e daí sim passar para a carga que seria a carga inicial do exercício. Fazendo dessa forma, a gente vai aquecendo, né, aquelas articulações que a gente vai usar naquele treino, e a gente faz com que o cérebro, né, através do sistema neural, ele comece a jogar mais estímulos ali naquela região que vai ser estressada naquele momento. Por quê? Porque muita gente, muitas vezes, já parte direto para a carga que vai trabalhar naquele dia. Então, por exemplo, eu vou fazer um agachamento, eu vou fazer um supino lá com 50 quilos, por exemplo. Então, a pessoa, né, o iniciante, ou aquela pessoa que está com mais pressa, ou a pessoa que não conhece tanto a importância disso, ela talvez vá fazer alguns movimentos, né, vai girar os braços, enfim, vai fazer alguma coisa assim, e depois ela já vai tocar ali os 50 quilos direto. No caso do agachamento, vai fazer movimentos com as pernas, mas coisa de 30 segundos e já vai sair botando 50 quilos e toca a ficha. E na realidade isso é muito perigoso, porque a gente pode se machucar, porque a estrutura que vai receber o exercício ela ainda não está preparada para aquela sobrecarga que está sendo imposta. Então, a minha sugestão neste caso fosse colocar 50 quilos, na verdade, minha sugestão seria colocar, de repente, uns 10 ou 15 quilos, né, total. Aí depois tu partiria para uns 25 a 30 quilos, e daí sim tu iria para os 50 quilos, que é tua carga-alvo. Com isso, vocês vão diminuir muito a chance de se machucar. Então, assim, algumas pessoas ainda assim vão optar por fazer aqueles alongamentos, tipo alongar o ombro, alongar o tríceps, né, puxar a perna, enfim, e também tá tudo bem. Mas minha sugestão é que seja feita desta forma, como eu disse, né, fazendo primeiro o aquecimento central, né, cardio, e depois indo para o aquecimento periférico, que seria do próprio aparelho.
Um assunto que muitas vezes é controverso e as pessoas desconhecem é a diferença de alongamento e flexibilidade. Para um pouquinho aí e pensa, tu já pensou nisso? Já passou pela cabeça que pode não ser a mesma coisa? Pois então, não é a mesma coisa. O alongamento consiste em estirar o músculo, consiste em eu dar pequenos estímulos, né, de tração onde eu vou esticar o meu músculo. O alongamento ele tem como característica, muitas vezes, né, como eu mencionei antes, as pessoas mais antigas costumam fazer esses alongamentos antes do exercício, e não está errado. Porém, o trabalho de flexibilidade, esse sim deve ser evitado de ser feito pré-musculação ou pré algum esporte, porque nosso músculo ele tem uma capacidade contrátil que seria esse esticar e voltar, esticar e voltar. E quando a gente faz esse trabalho de flexibilidade, momentaneamente essa capacidade contrátil ela se perde. De modo que muitas vezes você pode perder até 20% da força do músculo só por conta disso. Então, seria contraindicado neste momento a gente fazer um trabalho de flexibilidade imediatamente antes do estímulo de musculação, por exemplo, aonde eu deveria fazer a posição de alongamento, por exemplo, vou alongar meu ombro. Sustentar por 10 a 15 segundos, muito pouco tempo, e também evitando de fazer aquele alongamento máximo. Então, vamos supor, aqui eu estou alongando 30%, 40%, eu estou muito suave. Então, não teria problema eu fazer este tipo de alongamento pré-exercício, mas se eu fizer um trabalho de flexibilidade, onde eu iria forçar praticamente a 100%, eu iria sustentar lá 1 minuto, 1 minuto e 30 essa posição, isso pode vir a perder força, né, durante a sessão de musculação que se segue. Então, o ideal seria que a gente fizesse o aquecimento, fizesse a sessão de musculação e aí sim fizesse ao final um trabalho de alongamento, não flexibilidade, por favor. Porque o trabalho de flexibilidade, ele tem que ser feito ou em dias alternados da musculação ou em turnos inversos à musculação. Porque, imaginem comigo, eu vou lá e faço musculação, aí a pessoa fica com aquele inchadinho, aquele pump. O músculo que tem um tamanho, ele fica encurtado naquele momento. Se eu for lá esticar ele, esticar, que nem um trabalho de flexibilidade exige, existe uma grande chance de eu ter rompimento de fibras e isso transformar numa lesão média ou numa lesão grave, né? Eventualmente podendo chegar até num rompimento total, fazendo com que, em última instância, possa até acontecer de precisar de uma cirurgia. Então, assim, muito importante vocês terem clareza da diferença de alongamento e flexibilidade, certo? Então, vou fazer um resuminho prático aqui para vocês, só para quem chegou até aqui poder tomar nota, certo? Então, aquecimento central, exercício aeróbico, caminhada, bicicleta, alguma coisa assim, 5 a 10 minutos. Passo para o aquecimento específico do aparelho, faço cerca de 2 séries com cargas menores do que a carga desejada. Ao final do treino, faço um trabalho de alongamento, sustentando por 10 a 15 segundos e mantendo uma intensidade de fraca até intermediária. Trabalho de flexibilidade exige um cuidado, exige uma atenção maior. Se vocês precisarem de algum tipo de orientação mais específica, vocês podem me acionar, vocês podem me mandar mensagem no Instagram ou aqui mesmo pelo YouTube. Tá? Eu vou ter o maior prazer em auxiliar vocês. E se vocês quiserem um trabalho mais personalizado também, eu trabalho com um sistema de consultoria, onde eu posso montar um plano de ação para vocês, para que possa ser feito com segurança, pode ter minha supervisão em tempo real, que é um serviço bem diferenciado, de modo que vocês possam colher todos os benefícios sem risco nenhum. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Quando vocês precisarem de qualquer coisa, vocês me encontram no Bernardo Stern no Instagram ou então no www.bernardostern.com.br. Um grande abraço, tudo de bom!